Sou professor, né, de atendimentos educacionais, doutorando e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica, com altas habilidades, trabalhando já há mais de 3 anos. O PEI, né, que é um documento que sempre as famílias são orientadas e até tem mais conhecimento do que o PAE, é um documento cujo objetivo é nele. Eu sempre falo que o objetivo do PEI é o ponto de partida, né? É dali que o professor da sala comum, ou seja, do ensino regular, vai poder iniciar o seu trabalho com o estudante. Neste instrumento, deve ter a identificação do estudante, um breve histórico, adaptações realizadas para este estudante, objetivos e metas para que aquele estudante seja atingido em sala comum. Então, é ali que, neste documento, o professor vai colocar quais vão ser as estratégias, as suas adaptações, para fazer com aquele estudante. E eu sempre falo que é um instrumento que deve ser revisitado, preferencialmente, todo bimestre ou trimestre. Por quê? O professor ele vai colocar o que ele vai testar com aquele estudante. E ele deve voltar a este documento e dizer se de fato deu certo aquela adaptação, né, principalmente para os outros tipos, né, de transtornos, outras identificações, outros laudos, né, não só o de altas habilidades. Né? Então, os outros, né, casos, como por exemplo TEA, ou pessoas que tenham a dificuldade ou obstáculos na sua aprendizado, é importante que o professor coloque se de fato deu certo ou não. Né? Então, se aquela estratégia foi funcional, e ali registre. Então, se não deu certo, qual vai ser a nova medida testada? Né? Então, é bom esse plano, esse documento, né, o plano de educação individualizado, plano educacional individualizado, desculpa, trazer essas estratégias e essas metas e ser sempre visitado. E importante também, né, sempre surge dúvida, quem faz esse documento? Ele é um documento colaborativo, mas eu sempre falo que a principal função deste documento é do professor que vai acompanhar ele. Né? Então, muitas vezes as escolas ou as instituições colocam isso, né, na coordenação ou no professor do PAE, né, do AE, para fazer isso, mas o próprio professor que está em sala, que deveria ser o profissional a aplicar essas estratégias, nem participou da construção deste documento. Então, como ele vai poder dizer se de fato deu certo aquela estratégia, se não foi ele quem fez a estratégia? Né? Então, este documento ele é colaborativo, deve ser englobado por todos os profissionais que rodeiam esse estudante, né? Então, desde a parte de saúde, os psicólogos, neuros, quanto o próprio professor. Então, e a coordenação também. Eu falo que é um documento muito mais tranquilo de ser elaborado na educação de Fundamental 1 e até mesmo ali na educação infantil. Por quê? A partir do Fundamental 2 e do ensino médio, somam-se vários professores para a construção disso. Então, cada disciplina vai ter que criar a sua estratégia e constar nesse documento. Então, às vezes, acaba sendo uma força-tarefa para reunir todos esses professores para criar um plano para aquele estudante. Mas que é um esforço que deve ser feito, né? Porque é ali que vai partir novos objetivos e alcançar novas vitórias educativas para ele. Já o PAEE é um plano de atendimento educacional especializado. Esse daí já acontece pelo profissional de educação especial, e ali ele vai criar outras estratégias para superar obstáculos, né? Então, aqui a gente está falando de atividades complementares, né? Então, ele vai complementar o ensino desses estudantes, ou atividades suplementares, que é principalmente o caso da altas habilidades, que daí são atividades que vão suplementar o que ele está tendo na sala de aula. E são documentos que devem sim conversar, assim como profissionais que devem conversar. O enriquecimento curricular, ele faz parte das atividades suplementares, né? Então ele deve ser feito principalmente para estudantes com altas habilidades de superdotação e feito por professores de atendimento educacional especializado. Quanto ao ambiente, aí eu sempre coloco que vai variar do profissional e do estudante. Né? Se a gente pensar que o plano ele deve ser feito de forma individual,
as estratégias e atividades também são individualizadas para aquele estudante. Então, por exemplo, eu, no caso, tenho um estudante que ele tem altas habilidades, principalmente no sentido sinestésico, ou seja, ele tem muitas habilidades relacionadas ao esporte, e ele gosta de juntar o esporte à matemática. Então, dentro de uma sala com carteiras, são poucas atividades que eu vou conseguir realizar com ele, quanto diferente numa quadra. Então, eu acho que o local vai depender do estudante, mas sim a finalidade da atividade aplicada. É aquilo, brincar, a gente pode brincar em qualquer lugar, em qualquer lugar. Às vezes, se você pode ter uma sala multifuncional com muitos recursos, mas se você não souber escolher o recurso certo para aquela criança, aquele adolescente, de nada vai adiantar se pensar no local e não na finalidade. Então, às vezes, é mais fácil pensar no estudante e não no local. Então, e nem mesmo, às vezes, você precisa de grandes recursos. Uma criança que tem altas habilidades na criatividade, em montagem, se você der materiais estruturados, né, materiais reciclados, ela vai ter o seu desenvolvimento muito maior do que se você colocasse ela numa sala com muitos jogos, porque ela quer criar, ela quer pintar, às vezes ela quer o contato com a terra, né? A gente tem, dentro das múltiplas inteligências de Gartner, por exemplo, os naturalistas. Tenho estudantes meus que têm o seu super interesse, né, o foco de interesse, em insetos. Não é numa sala multifuncional que eu vou conseguir mostrar todos eles. Até posso trazer livros, trazer exemplos, mas nem vai ser significativo quanto levar ele para o ambiente externo da escola e a gente conseguir localizar insetos, como eles trabalham, qual a sua interação com o ecossistema, às vezes coletar um daquele, levar ao laboratório, olhar no microscópio, fazer às vezes um livro botânico, né? Eu posso fazer um livro com as plantas, as suas funcionalidades. Então, o enriquecimento curricular, ele não tem local, e ele também não tem receita, né? Não tem como você dizer, olha, faça isso. Afinal, cada estudante tem a sua particularidade. Então é aquilo que eu sempre falo. Não adianta eu pegar algo pronto e tentar aplicar, né? Paulo Freire já falava isso. Parta da contextualização do estudante. Ele trazia até o exemplo. Se eu tenho padeiros, tragam exemplos do pão, da padaria, porque daí sim vai ser significativo. E o mesmo para esses estudantes de altas habilidades. Parta dos interesses dele, das suas habilidades, e daí sim crie estratégias. E se não der certo, tudo bem, está no processo. Faz parte do processo tentar, errar, recalcular a rota e tentar de novo, né? E principalmente tem sempre mais do que uma atividade, porque altas habilidades, às vezes você acha que vai demorar 50 minutos aquela atividade e em 5 minutos o estudante já fez. Então sempre tenha planos A, B, C e assim por diante para atender altas habilidades. O atendimento educacional especializado, ele sempre é recomendado para todos aqueles que sejam dentro do público-alvo da educação especial, né? Então, sejam deficientes intelectuais, altas habilidades ou outros casos. Eu falo que o desenvolvimento cognitivo, né, e o estímulo, ele é recomendado para todos, né? Então, todo mundo poderia buscar por exemplo, um enriquecimento curricular, né, que traga novidades, tragam outros assuntos além do que está lá. Mas quanto obrigatoriedade, né, a escola deve obrigatoriamente ofertar a todos os estudantes, né, que estejam munidos da sua identificação e, de fato, né, sejam dentro do público-alvo da educação especial. Vale lembrar também que esse tipo de atendimento ele deve ser ofertado no contraturno do estudante, né? Então é sempre no contraturno, pelo menos aqui no Paraná, né? Dentro da disponibilidade da família. E se for um estudante de ensino integral, por exemplo, aí deve ser pensado uma outra estratégia para que ele seja atendido dentro de classe. Então é importante lembrar que a oferta pode ser feita a todas as idades. Muitas vezes as pessoas falam, não, o atendimento ele pode começar só depois da educação infantil. Na verdade, não. Quanto antes você começar, inclusive, não só o atendimento educacional especializado, como todo o atendimento educacional, pode ser começado antes para superar obstáculos ou favorecer, né, potencializações para esse estudante, né, no caso das altas habilidades. Então, é sempre importante lembrar disso.
E quanto antes você começar o atendimento, mais fácil vai ser para superar desafios. Mas o que também não pode ser associado ao atendimento educacional especializado é o reforço escolar, né? São finalidades totalmente diferentes. Muitas famílias acreditam que o atendimento educacional especializado é um reforço escolar. E o reforço escolar tem totalmente uma outra característica, né, que não se estende ao atendimento educacional especializado, né? Então, ali, às vezes, a gente atende questões muito mais do pedagógico do que questões sociais, né? Que daí o atendimento educacional especializado ele já vai mais para esse sentido, de superar os desafios, os obstáculos, às vezes até favorecer as comunicações. Já um reforço escolar, ele vai só reforçar o que ele está vendo em sala, né? Então, ele não vai progredir no conteúdo, ele não vai ampliar, né? Como o caso da suplementação, ele não vai ampliar o conteúdo para esse estudante. Então, deve sempre fazer bem uma diferença, e é isso que fica muito claro nesses documentos, tanto no PEI quanto no PAEE, né? Então, é sempre importante, mas a oferta, claro, deveria partir da escola, mas que nem sempre acontece, né? Muitas escolas acabam se esquivando, falam que não saberiam disso, né? Às vezes fala não sei fazer o PEI, que é muito o que a gente escuta, mas a gente sabe que por legislação deve haver um número de profissionais com a pós em educação especial, né? Então, nas instituições deve ter isso, inclusive quantidade suficiente de profissionais, dependendo do número de estudantes, né, em condições de público-alvo. Então, é no máximo um profissional para cada 40 estudantes, claro, 20 num período e 20 no outro, né? Então, às vezes, o que acontece? A escola contrata um profissional para atender todo mundo. Esse profissional ele não vai atender com qualidade, né? E às vezes também não é, como eu falei, a característica daquele profissional. Eu sempre falo que um bom atendimento depende de três pilares: o local que você vai aplicar, a característica do estudante, mas a característica do docente também. Tem profissionais que optam por trabalhar com UTEA, tem profissionais que lidam muito melhor com altas habilidades, né? Então, ou, por exemplo, tem profissionais que estão completamente capacitados em Libras, em Braille. Então, eu acho que buscar o melhor profissional é para buscar o melhor atendimento. E eu acho que, de forma geral, isso responde, mas o atendimento ele pode acontecer, né, a partir de todas as idades e principalmente se a família buscar, como no caso do Instituto, né, já atendemos a partir de 2 anos, 2 anos e meio.